Você já se perguntou o que torna você tão único? Uma das ferramentas que ajuda a responder essa pergunta é o desenho humano. Combinando sabedoria ancestral com a ciência moderna, é gerado um mapa energético individual para cada ser, e com isso se descobre as suas potencialidades. Para falar melhor sobre esse assunto, nós convidamos a analista de desenho humano Fabiana Ferreira, que instrui seus clientes através do desenho humano para chegarem ao seu potencial máximo. Se tu curtir esse episódio, compartilhe com quem você conhece e siga o nosso canal. Então seja muito bem-vinda, Fabi. Nos fala como que funciona o desenho humano. Então, o desenho humano ele é uma junção de, vamos dizer assim, uma ciência milenar, várias ciências milenares, com as ciências atuais. Então, a astrologia, a cabala, a roda de I Ching e o sistema hindu de disposição de chakras. E com algumas ciências atuais, como a física quântica, a bioquímica e a genética. Então, o desenho humano, ele é uma junção dessas ciências, vamos dizer assim, dessas tecnologias, que vai trazer a forma com que é o seu tipo energético, como é a sua energia, como a sua energia se relaciona com as pessoas, como que a sua energia se relaciona com os ambientes, e como que você pode utilizar dessa informação, trazendo para você as suas habilidades, os seus prováveis desafios, e como que você pode estar utilizando dessa informação no seu dia a dia, no seu relacionamento, no seu trabalho, principalmente, como que você pode estar melhorando esses aspectos, principalmente relacionais, né, entendendo de uma forma como que você pode estar, como que as pessoas interpretam a sua energia, né, lembrando que nós temos um corpo energético, né, temos um campo eletromagnético de mais de 4 metros, ou seja, antes de você entrar em qualquer ambiente, antes de você se apresentar, a sua energia vai à frente, ela já se apresenta. Então, isso é a importância de você saber como que a minha energia se apresenta para as pessoas. E aí, a partir desse ponto, você começa a entender melhor como que você funciona e como que o outro também funciona, né? Melhorando, então, as relações, né? Dentro aí, trabalho, relacional. Então, dentro dessa interpretação, o desenho humano, ele vem trazer para você o maior entendimento do seu ser, como é a sua biomecânica energética, como que você funciona energeticamente falando. Como sua energia pode ser utilizada de uma forma mais potencial, né, otimizando ela melhor, como que você pode estar usando ela da melhor forma. Esse é o intuito do desenho humano. E com o processo de autoconhecimento, né, que é uma ferramenta, que é um divisor de águas, para mim foi um divisor de águas, você começa primeiro a entender quem eu sou, porque a gente vai para além da matéria, a gente não é só esse corpo físico, né? Então, uma vez que a gente tem esse entendimento, começa a se conhecer, olhar para dentro, a gente também começa a olhar para o outro de uma outra forma, uma vez que você já se entende. Perfeito, Fabi. E são 5 tipos de desenho humanos, certo? São 5 tipos energéticos, né? Perfeito. A gente chama assim. Então, são 5 tipos áuricos. Então, são geradores, os geradores manifestantes, os manifestadores, os projetores e os refletores. Sendo desses 5 tipos energéticos, 3 são energéticos e 3 considerados não energéticos. Por que não energéticos? Porque eles não detêm do sacral, do centro, dos centros de motores. Então, eles não tendo esses centros motores, são determinados como não energéticos. E qual que é a diferença? A diferença é que eles têm menos tempo energético para exercer as funções, que no caso do trabalho, né? Aí a gente vai olhar desenho a desenho. Aí tem que olhar um por um para a gente saber qual o tempo energético de cada ser, porque cada ser é único, né? Então o tempo energético também de cada pessoa é único. Tem pessoas, então, que, por exemplo, e a minha pergunta, na verdade, é a seguinte, para começar ela de uma forma clara. Isso é imutável? Não tem como eu migrar de um desenho humano para outro ao longo da minha caminhada evolutiva, ou existe essa possibilidade? E a outra pergunta, já engatando nessa, é:
Isso significa que, inicialmente ou durante essa vida, tem pessoas que elas têm uma maior disposição ou uma maior maneira, uma melhor forma de obter energia do que outras. É como se fosse uma pilha Duracell e uma outra pilha, Ah, ah, talvez. exatamente. Você não migra, tá? Você não migra de tipo energético. Não existe uma migração. O que existe dentro do desenho humano? Ativações. Aí é um outro lugar. É tipo centros energéticos que são abertos, que eles são ativados quando você tem um outro ser perto de você. Quando, digamos assim, um relacionamento. Você tem um parceiro. Quando você tem um parceiro, esse parceiro empresta a energia dele, e nessa conjunção ele ativa em você outros centros que você não tem. No caso de um ser não energético, geralmente ele busca parceiros energéticos, justamente para ter essa conjunção. A gente é como uma pecinha de um quebra-cabeça. Então, o que eu tenho, você não tem, o que você tem, eu não tenho. Então, nós juntas fazemos aquele encaixe perfeito, tá? Então, o tipo energético não migra. O que pode migrar é o perfil. Aí é um outro lugar, tá? O perfil, ele vem falar das linhas, da roda de I Ching. Respondendo a sua pergunta em relação ao tipo energético, ao tempo energético de cada pessoa, sim. Algumas pessoas são os geradores, né? Que mantém lá um showzão, tá lá um show, e tá aquele geradorzão lá, e tá o som talando, e tá lá. E tem outros que é uma pilha Duracell, que ela, sabe que é a pitiquinha assim? Que é a pilha de relógio, tem 4 horas de duração, que é o meu caso. Eu sou um ser que tem 4 horas energéticos de trabalho. Então, não, eu não posso, não é que eu não posso. Se eu estiver perto de uma geradora, ela me empresta energia, e aí eu tô dali, né? Tô com a energia dela funcionando. Aí ela sai de perto, aí eu fico lá 3 dias, parecendo uma uva passa deitada. Por quê? Porque eu tava na energia dela, eu não tava com a minha energia. Então, isso acontece também. Então, por isso que a gente busca parceiros para completar. Eu acho que é legal tu trazer aqui, Fabi. É como a pessoa pode descobrir o tipo dela e também explicar um pouco mais como funciona cada tipo. Os geradores são os que mais tem, né? Eu lembro que eu vi uma aula da Fabi, ela falou que 37% da humanidade era formada por geradores. E achei muito interessante também, antes de tu responder, Fabi, que eu tava pensando aqui, nossa, a maior parte das pessoas são geradoras, e justamente o quanto tá faltando isso no mundo porque as pessoas não estão alinhadas com o que elas gostam. Porque se todo mundo tivesse fazendo mais o que realmente gosta, o quanto a energia do planeta já seria outra também por essa questão de ter tantos geradores, né? Eu vou pegar esse gancho seu, porque eu tenho a seguinte frase: se o gerador manifestante e os geradores tivessem consciência do poder energético que vocês têm, a gente mudava o planeta. A Terra seria outra. A gente mudava a frequência da Terra. Agora pense, falando um pouco sobre os outros tipos energéticos, vou pegar o gancho para o gerador manifestante, que é a outra contraparte de 70% da população. Então, 37% geradores, 33% gerador manifestante. Juntando 70% da população. Qual que é a diferença do gerador manifestante para os geradores? Eles têm a energia do manifestador junto. Eles ficaram no meio do caminho entre o manifestador e os geradores. Eles trazem um ímpeto e energia da criação, porém eles têm também a energia do início. Então, é uma energia yin e yang, de dar início para começo, e a energia criadora para fazer também. Então, qual que é o desafio do gerador manifestante? Entender que ele é multipotencial, multifoco, tá? Todo mundo quer colocar todo mundo numa caixinha e quer ter foco. Foco, né? Hoje tem curso para foco de tudo quanto é jeito. Só que é uma galera que tem que ter 7, eu falo, 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Gerador manifestante, 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Sua cabeça funciona aberta, tá? Sabe aquele painel, sabe aquele tela que ela é meio oval assim? Então, o cérebro do um gerador manifestante é aquilo. E nesse oval aqui tem 50 abas abertas, e cada uma da aba está falando de uma coisa, de um projeto diferente, de uma coisa diferente, a cabeça dele está e estímulos externos que hoje a gente tem muito. Então, o que está acontecendo? Está todo mundo sendo diagnosticado de TDAH, de, né, autismo. Algumas pessoas podem sim ter autismo, mas isso que para mim são pessoas multipotenciais.
que só não estão sabendo trabalhar com a multipotencialidade dela. Então, se ele souber que ele é um gerador manifestante, ele vai trabalhar lindamente. Eu falo para eles ler 3 livros ao mesmo tempo, eu falo para eles fazerem 3, 4 projetos ao mesmo tempo, que é o que vai na contramão do que todo mundo está dizendo. Por quê? Porque eles são muito criativos, são noturnos. Então, todo mundo fala, ai, não é saudável. Cara, se você cria melhor à noite, você precisa do silêncio para criação, porque o estímulo externo te atrapalha, vai criar a madrugada. O que é certo e errado nesse mundo? Nada é certo e errado. São pessoas diferentes. O manifestador está aqui para iniciar. É o único tipo energético que não precisa de autorização para nada. Ele está aqui para iniciar. Ele pode começar o que ele quiser. A energia dele é de início. É uma energia criadora. Manifesta através da voz. Poder da palavra. Cuidado com o que fala. Manifestantes têm que ter um cuidado com o que fala. Só que assim, manifestadores têm que só falar, olha, eu vou fazer isso, para não criar impacto, porque a energia de vocês é impactante para fora. Impacto, pega uma pedra, joga no lago. Pedrão, hein? Se não é pedrinha não, o gerador manifestante é pedrinha. Geradores, os manifestadores, é umas pedronas, assim, ó. Taca no lago, faz aquele rondão. É aquilo que eles provocam em torno. Porque a energia é impactante. Já um gerador manifestante, você pega uma pedra, assim, e joga, cria o mesmo borbulho. Ele também tem que falar qual que é o próximo passo dele, porque também impacta. De uma forma mais sutil, mas também impacta. Já o manifestante impacta mais. Projetores. Projetores estão aqui para ser guias, não tem muito tempo energético. Existem projetores energéticos, tá? Que tem ainda alguns centros energéticos, que tem o centro que tem o ego, que tem o plexo, uns que tem o baço, que são centros de energia, são centros geradores de energia. Não como o sacral. O sacral é o que define gerador e gerador manifestante. Mas tem os outros centros energéticos também. O que fazem deles ser um pouco mais energéticos do que os mentais. Os mentais, eles têm só os centros para cima, do centro monopólio para cima. Não tem nenhum centro energético, que é o meu caso. Aí, o que acontece? A gente é colocado para trabalhar 8 horas por dia, batendo cartão das 8 às 6, 8 dias, 7 dias por semana, e aí naquela muvuca, tá todo mundo em burnout, todo mundo doido. Aí não sabe por quê? Porque eu não respeito o tipo energético. Então, projetores estão aqui, tem menos tempo. A importância de saber qual é o seu tipo energético está aí. E os refletores, nenhum centro. Nenhum, zero. Estão aqui para ser espelho. Se você conhece o refletor, cara, se sinta lisonjeado. Porque é a oportunidade de você saber o que precisa ser melhorado em você. Porque eles são espelhos da gente. Então, se você tem um refletor perto, se algo nele te incomoda, pode começar a olhar para dentro. É tu. São refletores. Conheci uma, mora na Califórnia, inclusive, e é incrível ela me falar os relatos dela, e é bem isso. Então, refletores são espelhos. Estão aqui para dizer pra gente o que tá certo e o que tá errado no mundo. São pessoas que tendem a ser terapeutas. Tá aqui para só ir alinhando a energia do povo. Vai para ali, vai para aqui, que tá errado, que tá certo. É sua orientação. Então, os projetores são guias. Vou falar aqui qual que é a função de cada um, então, tá? Respeitando dentro do desenho humano. Os geradores estão aqui para criar e para responder à vida, tá? Então, sempre vai vir questionamentos para que eles possam responder à vida. Através dessas respostas, criar algo novo a partir do velho. Gerador manifestante também tem energia criadora, porém eles estão aqui para fazer uma nova estrutura. Ou seja, olhar para aquilo que está funcionando e criar uma nova forma, uma nova estrutura através daquilo que já funciona. Otimização de tempo, eles são muito bons para isso, sabe? Olhar para um processo e otimizar, falar o que pode ser melhorado. Manifestadores dá início a algo, tá? Então, iniciar projetos, iniciar alguma coisa. Projetores, ser guias, então são professores, são mentores, geralmente eles estão aqui para guiar e otimizar a energia dos outros tipos energéticos, tá? E os refletores é a coleta, é para saber o que está funcionando ou não dentro do desenho humano. Então, olhando de uma forma que funcionaria da forma correta, seria manifestador dá início, gerador constrói, faz.
Gerador manifestante, olha o que está sendo criado e otimiza o tempo. Os projetores olham para esse processo todo e vai guiando, olha, faz assim, dessa forma, ó, usa sua energia assim, descansa tanto tempo, que ele está aqui para guiar a energia dos outros. E os refletores vão olhar e falar assim, olha, aqui, faz assim, tá errado, faz assim, tá certo, aqui funcionou, aqui não funcionou. Então, o correto desenho humano seria isso. Só diz como a pessoa pode descobrir, Fabi, porque se eu estivesse do outro lado escutando, eu ia pensar, gente, quero saber o meu. Eu já sei, pessoal. Mas caso eu não soubesse. Tem uns sites que são gratuitos, inclusive, que você pode gerar o seu mapa, e ali você vai ter o seu tipo energético, já é uma primeira informação bem importante, né? Você sabendo o seu tipo energético, você já vai ter uma ideia de quem você é. Desenho Humano Brasil, que você pode colocar lá, ou tem também Academia Galáctica, que também aparece, que você consegue gerar gratuitamente, e você tem ali o seu, a gente pode até disponibilizar depois o link, né, para o pessoal fazer, né, o seu gratuito, que lá vai ter 3 informações bem importantes, que eu acho, que é o perfil, o tipo energético, né, e a autoridade, que também é bem importante. São 3 informações que para mim é primordial no desenho humano. Maravilha. A gente vai colocar, sim, esse link eu acho também essencial para que a pessoa possa se perceber, e inclusive as pessoas que a cercam, né? Para que ocorra também essa maior e melhor fluidez nessas dinâmicas. E, Fabi, a minha pergunta agora é com relação a como se trabalhar dentro desse desenho humano, né? A gente consegue ativar alguns pontos, ou a gente consegue melhorar essas canalizações de energia, ou até como tu trouxe, né? Abrir alguns pontos. Como que funciona isso para cada um deles? Então, o desenho humano, ele fica dentro da roda astrológica, né? Então, a gente utiliza da astrologia e a informação que chega no nosso corpo é através das portas do hexagrama. Então, cada porta, ela fala de um tema. Então, conforme essa roda vai girando, que a gente deu início, semana passada, a gente começou de novo a roda astrológica dentro do desenho humano. Então, conforme os planetas vão conversando e conforme as conversas que estão tendo astrológicas, a gente é ativado através dos neutrinos. Ou seja, a energia chega até nós, passando pelos nossos códigos de DNA, e essa ativação é feita. Então, ali dentro do corpo gráfico do desenho humano, na hora que a pessoa for ali girar, ela vai perceber que vai ter vários números. E cada um daquele número vai falar de um planeta que foi ativado e a informação que entrou dentro do seu código de DNA a respeito daquele planeta e como que foi interpretado por você, tá? Por que é importante, na hora que você for colocar lá as informações do teu desenho, o horário? Porque ele utiliza da física quântica para fazer essa análise, tá? Então, lá no desenho humano, 88 dias antes de você nascer, foi colocado o seu cristal de consciência, lá no ventre da sua mãe. E esse cristal de consciência contava todo o pacotinho que você já tinha de consciência, e foi lá que você entendeu que você ia ser a Vitória, que você ia ser a Stephanie, que eu ia ser a Fabi. Então, quando aquele cristal entrou, toda a informação que os neutrinos estavam trazendo dessa conversa astrológica que estava acontecendo exatamente naquela data, entrou no nosso código de DNA, porque teve 2 caras, são 2 biólogos, um chama Watson e outro Crick. Eles fizeram uma abertura do nosso código de DNA, e dentro do nosso código de DNA é exatamente a estrutura do hexagrama da roda de I Ching. Então, os binários, né, daquela roda do código genético que a gente tem, é onde o neutrino passa e registra desse código o como você interpretou aquela energia que estava chegando naquele momento. Isso ficou registrado no seu código de DNA. Por isso que algumas situações, para umas pessoas, é de boa, é ok, passou, tá, e para outras é tão profunda. Porque vai depender da forma com que você interpretou aquele evento. Então, no 88 dias, criou-se o nosso inconsciente. E no dia que você nasceu, a sua consciência, que é a sua personalidade. E essas 2 informações estão no nosso código genético. Tá? Então, essa informação, por que eu estou trazendo essa informação? Porque ela é importante que quando essa ativação é feita pela astrologia, quando o Sol está em Áries, que é o caso de hoje, né? A Lua está em Sagitário,
o que está ativando na Stephanie dentro do desenho humano dela? Aí você vai olhar lá no seu desenho. Aonde está a Lua? Qual é o tema que a Lua está falando? E aonde está Áries no seu desenho? Qual que é a ativação feita? Tá? A maioria, Áries, eles geralmente tem alguns pontos na garganta, tem outros pontos no sacral, aí vai depender da porta que está sendo ativada naquele dia, tá? Mas dentro do desenho humano, a gente consegue fazer essas ativações através da energia que é recebida pelo céu, da astrologia, mas também se você tiver um parceiro. Então, vamos lá. Você tem os centros abertos e fechados. E a Vitória tem um, a Stephanie tem outra. Na hora que as duas juntas estão fazendo um trabalho juntas, a sua energia, Stephanie, ativa na Vitória pontos nela que não está ativado. E ao contrário, a Vitória estimula em você também. Por isso que tem alguns relacionamentos que a gente fala assim, prováveis desafios, né? E aonde a gente tem um famoso match, aonde a gente gruda, né? Que é onde uma portinha de um que gruda na portinha do outro e cria um canal. Que isso é um magnetismo que atrai um para o outro. Essas ativações são feitas tanto astrologicamente quanto com parceiros, no relacionamento, tá? Troca energética sexual ou não, só o fato de estar perto das pessoas, esse processo também é ativado. Dentro do desenho humano, qual que é a função do desenho humano, então? A gente tem um condicionamento, e a intenção é quebrar esse condicionamento. Então, o desenho humano, ele traz para você como você é condicionado a pensar, como você é condicionado a sentir essas energias chegando em você. Uma vez que trouxe para você essa informação de como você se sente em relação à energia, você vai começar a prestar atenção nela e começar a mudar esse padrão. Então, a intenção do desenho é quebrar um condicionamento que a gente tinha colocado. Uma dúvida que eu fiquei pensando aqui, Fabi, no caso, se a pessoa estiver escutando esse episódio e souber já o desenho humano dela e não se sentir identificada dentro das características que tu trouxe desse desenho. No caso, ela não está sendo ressonante com aquele padrão, e aí seria, no caso, uma desorganização energética, ou realmente poderia ser alguma outra coisa? Como tu comentou, porque uma das minhas dúvidas, isso lá do começo até, que a Estê falou de vir de outras vidas, né? E então, por exemplo, na próxima vida você é manifestadora de novo? Não tem essa questão do que é do espírito também e do que foi colocado nessa encarnação, mas a programação de outras encarnações interferir? Olha, eu não sei falar com precisão sobre essa informação, porque até onde eu estudo, a gente é para além daqui, mas a energia da gente é para além daqui, então continua sendo você. Então, no meu entender, na minha percepção, pode ser que eu esteja errada, mas você continua com a energia manifestadora, porque é a sua energia. A gente pode ter um upgrade, né? A gente pode melhorar a nossa energia. Mas o único tipo energético que mais tem, digamos assim, que mais mantém a sua essência é o manifestador. E por que o manifestador é tão mais difícil de lidar? Percebe? No sentido que eu falo assim, os próprios manifestadores, eles reclamam. A primeira coisa que eles falam para mim, agora eu entendo por que as pessoas às vezes ficam assim, para meu lado. Porque a essência de vocês, elas são perturbadoras. E por quê? Porque é para fora. A energia é para fora. Então, raramente o manifestador deixa com que a pessoa interfira na sua energética. O que eu acho lindo neles é o seguinte, eu sou e ponto. Quer você goste ou não. Essa sou eu, entendeu? Por isso que eu entendo que a energia vai para além, tá? Olha, no livro ele fala o seguinte, que até 1788, 1781, os projetores eram dados como geradores. Eles não tinham voz e nem vez como projetores. Isso me traz a ideia de que várias encarnações a gente se deu como o mesmo pacotinho. Isso fez com que a gente ficasse condicionado a agir como geradores. Lá atrás, só eram identificados os geradores e os manifestadores, não tinha outro tipo energético. Depois, com estudos que a gente foi identificando, modificações e particularidades de cada ser. Então, lá atrás, todo mundo era colocado como manifestador, então era o topo da pirâmide, porque mandava em todo mundo.
porque eram dados como magos, eram dados como liderança, eram reis e rainhas, porque tinha esse poder de manifestação. Já os geradores eram tratados como escravos, porque só estava aqui para construir. E aqui o projetor era dado lá junto com o gerador, e é dado como preguiçoso, porque naquela época não tinha energia para fazer tudo, não tinha. E aí, o que ele era? Preguiçoso, não fazia nada? Pô, esse cara aí não serve para nada. Bota ele lá para escanteio, às vezes era tratado como lixo, porque não tinha energia. Eu estou trazendo, gente, uma visão que eu tenho, mas é tipo para falar que a energia nossa é para além daqui, da matéria. Então, você é uma refletora? Uma refletora é um ser lunar. Ela está aqui para lidar com a Lua. Ela tem que entender que ela é cíclica, que o tempo todo, que cada dia vai estar de um jeito. Pense você como uma refletora. Um dia você está um dia está a Lua crescente, beleza? Mas aí a crescente, ela está crescendo em Sagitário, no outro dia está em Leão, no outro dia... Imagina a vida dessa pessoa, o tanque vira, o tanque mexe. E ela é instável. Então, o tempo todo ela está lidando com essa instabilidade. Imagina um refletor lá atrás, que ele não sofreu. Era dado como louco, porque cada dia está de um jeito. Coitados, são dados até hoje, com bipolaridade. É sério. Ninguém leva os coitados a sério. São dados como louco. A família lida como se, nossa, que a pessoa ia fora da casinha, mas na verdade é a energia dele, é cada dia de um jeito. Isso aqui que eu tô dizendo, gente, vai dar um boom em 2027. A gente vai, de 2027 para frente, a gente vai ter um upgrade. Nós somos 9 centros energéticos. Eles falam de 7 chakras. Nós temos 9. Né? A medicina chinesa fala que a gente tem 13 pontos, né? Pés e mãos também. Mas a gente vai ter um upgrade. Crianças já estão nascendo já com esse upgrade. A gente vai ter mais ativações. O plexo não vai ser mais dado como ele é. Que o plexo, ele faz a leitura da nossa informação sentimental, nosso sistema nervoso. Como a gente processa as emoções. Então, o upgrade vai ser do plexo. A gente vai ter um upgrade aí que vai dar uma mudança. Ainda não sei qual é, mas vai ter. Mas, quando a gente entende que, respeitando a nossa energia, a gente entende também qual que é o lugar nosso no mundo. Então, o manifestador, ele tem uma baita energia. Ele só tem que entender que é para o todo. É uma energia manifestadora para o todo. Para a humanidade. Porque por anos foi meio que egóico. Assim como todo mundo. Tá todo mundo vivendo no egoísmo, né? No eu, no ter, no ter, esquece do ser, né? E a gente tá aqui para um quebra-cabeça enorme, né? O manifestador começa, o gerador cria, dentro daquilo que ele tem prazer, lembrando que ele tem que gozar. Todo mundo tem que gozar, todo mundo tem que fazer o que gosta. Mas cada um tem que ter um papel bem bonitinho para a gente construir um mundo novo, né? Uma terra nova. A gente está numa transição planetária, não é à toa que essa informação estão vindo agora. Eu ia te perguntar justamente com relação a isso, Fabi, porque, na verdade, traz questões espirituais, digamos assim, energéticas, mas tu traz muito o aspecto físico, né? Digamos, nas antigas civilizações, muito antes, pré-diluvianas, né? Muito antes do que a gente entende como humanidade, a gente tinha uma compreensão de que ciência e espiritualidade andavam juntas. E foram se passando as eras e essa separação ela se tornou cada vez mais brutal. Então existe o ser espiritual e existe o ser científico. Existe o astral e existe a matéria. E, na verdade, o que está em cima, quando tu está falando sobre o princípio de formação desse desenho humano, do meu ponto de vista, que eu queria clarificar para as pessoas que estão ouvindo aqui esse episódio, o que está na astronomia, o que está na astrologia vai estar no teu corpo. Exato. E vai estar na tua vida. Então, é esse contínuo que está totalmente de acordo com as leis universais que são imutáveis. Exato. E aí eu queria que se tu pudesse aprofundar um pouco mais, então isso é uma ciência
que é milenar, me parece, né? Pelo que tu tá narrando, e que vai também pertencer a essa transição planetária. Como que é isso? Eu vou trazer o meu olhar sobre isso, tá? Mas vou trazer de um olhar também da ciência, porque o que eu quero trazer aqui também, que é bem importante de falar, que o desenho humano ele vai para além do que é espiritualista. Ele é uma ciência, né? Ele traz a física quântica. Então, ciências milenares, que hoje a gente está vendo em alta, que está todo mundo falando sobre as pirâmides de Gizé, né? Sobre toda essa informação, é aqui que está. Né? Se você olhar o corpo gráfico do desenho humano, é a cabala, é a árvore da vida. Como você disse, as leis herméticas de Trismegisto, o que está em cima, está embaixo. O que está fora, está dentro. Então, os astros, a energia dos astros está dentro de nós. Essa energia é em nós também, através dos neutrinos, recebendo no DNA. Por isso que eu gosto de falar do corpo, né? Do físico. Eu entendo que, a partir do momento que nós entendermos que cada ser, ele é único, e cada um é uma peça de um quebra-cabeça, mas que a gente não está aqui para disputar lugar com ninguém. Cada um tem o seu lugar no espaço. A gente tem um cristal do monopolo, dentro do desenho humano, que é o nosso eu superior, e ele fica exatamente aqui, ó. Então, o cristal do eu superior é aqui, tá? Que é o centro G dentro do desenho humano, que é o nosso fractal divino, que é o cristal da nossa essência, aquilo que a gente tem de primordial, é a fonte única, né? Que cada um tem uma análise, mas para mim a gente vem de um sol central, que de uma energia, cada um de um planeta diferente, mas que no fim todo mundo é um ser só, né? A gente é uma fonte única. Para mim, o desenho humano ele vai trazer duas informações importantes nessa transição planetária. Primeiro, respeitar o tempo energético de cada ser é único. Sabe? O processo que tá se utilizando hoje para trabalho tem que ser modificado. Não funciona. Não funciona. Não adianta dizer que todo mundo tem que produzir, tem que ser ágil, tem que... Não vai funcionar, já está colapsando. Quantas pessoas estão deprimidas e em burnout? Então, é uma informação importante que tem que chegar para todo mundo. Segunda informação, a partir do momento que você ama o que você faz, você tem tesão no que você está fazendo, e você sabe das suas habilidades, você vai começar a despertar em você uma criatividade que é única, que é seu ser. É aquilo que a tua energia veio pôr no mundo. Não existe outro lugar. O que a tua energia veio pôr no mundo? Todo mundo ser é único. Existe... são 5 tipos energéticos. Cara, se você pegar um projetor e pegar um outro projetor, o desenho é totalmente diferente. A energia que ele trouxe é diferente da minha. As habilidades que ele tem é totalmente diferente da minha. E eu sendo projetor, ela também. Fora que o mundo que ela foi inserido é diferente do mundo que eu fui inserida. Então, os paradigmas, né? Os condicionamentos são diferentes. Então, a gente está aqui para, em conjunto, quebrar esses paradigmas. O que está acontecendo nesse upgrade que vai ter agora, né? Que a gente está nessa transição planetária, cada um fala uma data diferente, né? Mas eu acredito que a gente está nesse momento de transição, de entender que somos seres energéticos, movidos à energia. A gente não é esse corpo aqui. A gente é energia. A gente não morre. Né? O avatar da Fabi fica na Terra, porque ele faz parte da Terra. Mas a gente continua, energeticamente falando, eu sou um ser energético. Então, como que é a minha energia? Entende a importância de saber qual que é a sua energia? Eu acho que tu trouxe uma coisa muito importante, Fabi, que é a questão da autenticidade. Na nossa sociedade, como tu já comentou, tem muito essa questão de colocar tudo em caixinhas, né? Sendo que as pessoas são muito únicas. Igual uma célula dentro de um corpo, uma é diferente da outra. Eu vejo muito desse jeito, assim, que como humanidade é como se fosse um grande corpo e cada célula é cada pessoa que está aqui. Então, acho muito bonito tu ter trazido essa questão da autenticidade. E até a Estê comentou uma coisa que eu achei bem interessante também, o quanto todos os saberes se conectam, né? Tu trouxe essa questão da cabala, da astrologia, o quanto não está isolado. Tudo acaba convergindo também para a evolução das pessoas, né? E para encerrar, eu queria que tu trouxesse uma mensagem aqui para o pessoal nesse momento,
que o quanto o desenho humano pode ajudar alguém a encontrar essa autenticidade. Bom, eu quero dizer duas informações importantes. Primeiro, que você é um ser único e que você está aqui para pôr a sua energia no mundo. Tá? Entender qual é a sua energia e saber da responsabilidade sua de pôr a sua energia no mundo. Então, para mim, foi um divisor de água, sabe? Saber quem eu sou, saber da minha energia. E eu quero levar para o maior número de pessoas possível essa informação e entender que isso aqui é importante. Ah, mas não é só para eu saber qual que é o meu tipo energético que você vai falando para as pessoas, ah, eu sou geradora. Não é isso. É para você olhar para dentro como exploração do seu ser, de entendimento de quem você é. Se você não sabe quem você é, como que você sabe para onde você vai? Então, entender primeiro quem sou eu, e através desse quem sou eu, aí sim eu consegui ajudar, né, colocar a minha energia no mundo, né, para a gente aqui dar uma mão para o outro e a gente passar por esse processo juntos. A gente vai evoluir, né, quer queira, quer não, vai estar sendo arrastado o bagulho, mas a gente tem que dar a mão para o outro e falar, cara, é fácil, é mais fácil do que a gente pensa, né, então o desenho humano, ele traz essa visão do seu ser, de quem você é. É uma análise de como eu posso me enxergar primeiro, para depois eu colocar a minha energia no mundo.